20 anos depois, teremos Brasil e Japão nos 16avos da Copa do Mundo. Há 20 anos atrás, Copa de 2006 na Alemanha, fase de grupos. Brasil 4-1 diante do Japão. O treinador do Japão era o Zico. 20 anos depois, aliás, nesse jogo de 2006, foi quando Ronaldo Fenômeno empatou em número de gols na artilharia geral das Copas do Mundo com o Gerd Müller. Chegou aos 14 gols e depois ele faria o 15º para passá-lo no jogo contra a Gana. 20 anos se passaram e estamos aqui de novo para Brasil e Japão. Brasil e Japão que poderiam ter se enfrentado em 2018 na Copa do Mundo, se o Japão tivesse sustentado aquele resultado diante da Bélgica, tomou a virada, e aí o Brasil pegou a Bélgica nas quartas de final. E dessa vez o confronto será nos 16avos. Vamos falar da definição desse grupo, mas principalmente sobre o Japão, né? Tem uma parte tática que eu vou trazer aqui de quais são os perigos que o Japão pode oferecer à seleção brasileira, tentar explicar mais ou menos do conceito de jogo do Japão e até pra gente ficar preparado pro que vem por aí, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos acompanhar essa Copa do Mundo juntos por aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, vou passar rapidamente. A Holanda venceu com a tranquilidade que a gente imaginava que venceria a Tunísia, sem forçar, inclusive. Um jogo que depois do 2-0, a Holanda passou a andar em campo, sem força nenhuma, fazendo um jogo muito, muito, muito abaixo, só para soltar um pouquinho e garantir a sua classificação em primeiro, ali com 7 pontos, já sabendo que o Japão não golearia, né, a seleção sueca, mesmo que depois a Suécia tenha empatado, então a Holanda já sabia o que precisava fazer, então tava muito tranquilo ali com o 2-0, era só não tomar um empate mesmo. E do lado do Japão, o Japão sai na frente, gol do Maeda, e depois a Suécia empata com o gol do Elanga, né, de fora da área. A Suécia que hoje foi para um modelo de jogo, tendo o Elanga como titular, Gyökeres, Isaac, colocou para campo aqueles atacantes que a gente já imaginava que essa seleção poderia ter como maior talento. E eu, sendo bem sincero, gosto desse modelo de jogo, com 3 zagueiros que a Suécia hoje foi a campo, time comandado pelo Graham Potter, né, treinador que treinou durante um tempo aí na Premier League, e acho que deu algum trabalho. Mas vamos ao Japão, que é o que importa. Tem aqui uma parte tática dessa seleção japonesa. Peguei basicamente o que o Japão mostrou hoje e no final tomou um sufocaço. No final, quase que o Brasil vai enfrentar a Suécia no mata-mata. Ficou por pouquinho do Brasil não enfrentar a Suécia no mata-mata. Mas bom, vamos lá. O time que foi a campo hoje foi esse aqui, ó. O goleiro Suzuki, jogador do Parma da Itália. Jogou o Seco, né? No último jogo contra a Tunísia, jogou o Tomiyasu pelo lado direito aqui da defesa, então por isso que eu tô colocando o Tomiyasu como uma barra, porque isso é uma coisa que a gente já vai falar mais daqui a pouco. A seleção japonesa mudou muito algumas peças durante o passar dos jogos. Teve jogo que o Doan jogou como camisa 10 aqui, teve jogo que jogou como ponta, o Itakura não jogou o primeiro jogo, jogou o segundo, saiu no intervalo no primeiro tempo de hoje, enfim, mas estamos aqui. Itakura, capitão do time, jogador do Ajax. Ito, jogador do Bayern de Munique, por aqui. E aí jogou pela ala direita o Sugawara, né, com todo respeito. O Tanaka, jogador do Leeds. E aí, lembrando aqui, tem no último jogo, jogou o Sano, né, o Kaishu Sano, que é jogador do Mainz 05, da Alemanha. O Kamada, que esse sim tem jogado basicamente todos os jogos ali, jogador do Crystal Palace. Então a gente terá uma dupla de volantes que não vai sair de Kamada e mais um, e aí pode ser o Tanaka ou o Sano. E na ponta esquerda, o Nakamura. Já adiantando que o ponta esquerda da seleção japonesa, o Nakamura do Stade Reims, joga na França e é destro, tá? Ele é um meia destro que joga por aqui. O Sugawara é um jogador, é um lateral mesmo, lateral ala que joga pelo lado direito aqui. E aí a dupla de meias, né? O Doan, que no jogo contra a Tunísia jogou pelo lado direito, como ala direito, espaçando bastante o campo, que é jogador do Eintracht Frankfurt. O Maeda, jogador do Celtic. E lá na frente, o Ueda,
jogador do Feyenoord, atacante do Feyenoord. Esses são os principais jogadores da seleção japonesa. Dito quem são esses caras, explicado quem são esses caras para vocês, vou tentar te explicar quais são os principais conceitos do treinador Hajime Moriyasu da seleção japonesa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, esse modelo de 3 zagueiros não foi alterado em nenhum momento, desde o jogo lá contra a Holanda e mais pra frente também, né? O jogo contra a Tunísia. Se a gente pegar no jogo contra a Holanda, quem jogou foi uma dupla de zaga bem diferente, né? Foi Taniguchi e o Watanabe. Então, assim, pode ter sido, talvez por uma questão de altura que isso foi mudado. O Watanabe é um zagueiro de 1,87 m, né? O Ito é um zagueiro de 1,88 m, mas se você pegar, por exemplo, o jogo de hoje, diante da Suécia, você tinha o Seco, 1,86 m, você tinha o Itakura, 1,89 m, entrou no time titular, e o Ito, 1,88 m, ou seja, é um trio de zaga com uma altura bem relevante, né? Se entrar o Tomiyasu, tem o mesmo 1,88 m e o Ito, né? Subiria 2 centímetros ali do Seco pro Tomiyasu. É um trio de zaga que, sim, ele sai jogando por baixo. Esse é o primeiro ponto. O Brasil é uma seleção que ela força muito lá na frente a pressão no campo de ataque. Então, a seleção japonesa, ela é uma seleção que, sim, tenta sair jogando por baixo. Não é uma seleção que é dependente dessa saída por baixo, desses passes. Também tenta lançamentos longos, se for necessário. Por exemplo, hoje no jogo contra a Suécia, principalmente no segundo tempo, ali no momento que a Suécia estava pressionando, o Japão teve muita bola longa, para mais de 50 bolas longas no jogo, mas principalmente no segundo tempo tentou bastante. E é um time que tem muita aceleração a partir do momento que a bola quebra essa primeira linha de pressão e chega aqui. Muitas vezes a gente vê na saída de bola o Japão saindo assim, tá? Os alas baixam linha, os dois volantes sobem um tantinho para fazer essa bola triangular aqui no lateral. Ela vem no ala, o ala vem no volante. Aí esses caras às vezes abrem para dar amplitude, ou um deles fecha por aqui e aí o outro meia ataca as costas por onde vier por aqui. Então, vários momentos, o Brasil que pressiona, tem 3 jogadores pressionando, né? Vai ter o Vinícius, vai ter o Matheus e vai ter o Ryan, muito provavelmente. E o Brasil é uma seleção que pressiona bem lá na frente, que é uma seleção que tem, quando rouba no campo de ataque, incomoda o seu adversário. Então, o Brasil vai ter que saber subir bem essa pressão com o Bruno Guimarães e com o Paquetá, principalmente. Essa pressão da seleção brasileira, ela vai ter que ser feita a 5 jogadores para conseguir ser bem feita, né? O Bruno Guimarães e o Paquetá subirem bem, e aí os 3 da frente atrapalharem os zagueiros ou os alas por aqui, para que o Brasil consiga roubar bolas lá na frente e fazer com que a seleção japonesa esteja incômoda. Um cara que vai ser peça fundamental para não deixar essa seleção japonesa confortável vai ser o Casemiro. Por quê? O Japão vai ter 2 caras, apesar... É óbvio que o Casemiro sempre vai ter ele sempre vai ter cobertura, seja do Bruno Guimarães ou do Paquetá. Eu imagino que um dos dois sempre terá que estar muito perto do Casemiro, porque a seleção japonesa sempre tem 2 jogadores passeando onde joga o primeiro volante da seleção adversária. Então, tanto o Maeda ou o Doan, por exemplo, se a gente pegar o jogo contra a Tunísia, foi Kamada e Ito, né? O Kamada jogou mais adiantado e o Tanaka jogou como dupla de volante do lado do Sano. Então, é uma seleção que tem sempre muitos jogadores por aqui jogando perto do volante adversário. E esse centroavante, o Ueda, que contra a Suécia jogou mal, fez um jogo muito ruim, é um centroavante que baixa muito, que sai muito. Então, a marcação dele vai ficar meio que... Quem é o dono da marcação? Marquinhos, Gabriel Magalhães ou Casemiro? Ele vai tentar passear para incomodar a seleção brasileira por aqui. Então, a seleção japonesa sai muito pro contra-ataque em velocidade, ela deixa os alas bem abertos. Então, em alguns momentos, quando essa bola tá aqui no ala direita, no zagueiro pelo lado direito, há uma inversão direta para cá, para que esses 3 jogadores se aproximem. Às vezes essa bola até procura o centroavante, o Ueda, né? Para ele ajeitar para um desses 3 jogadores que estejam aqui. E do lado esquerdo a mesma coisa, né? O Ito, às vezes, traz essa bola e faz o lançamento cruzado. O Ito, que é um zagueiro canhoto, ele faz essa bola chegar para cá e aí vem o Ueda para cá, o ala
e aí eles triangulam por aqui, e aí no outro lado entra o ponta e entra o meia do outro lado. Então, basicamente, é uma seleção muito rápida, que sabe o que quer, ela fecha muito espaço, a seleção japonesa é uma seleção que se fecha bem, e que pode incomodar a seleção brasileira. Dito isso, pra gente fechar o vídeo, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like. A seleção brasileira, pra mim, é amplamente favorita pra esse jogo, tá? Eu já adianto o meu comentário. Por quê? Primeiro, porque a seleção japonesa está muito desfalcada dos seus principais jogadores. A seleção japonesa vai pra esse jogo sem Mitoma, jogador de Premier League que se machucou durante todo o processo, sem Minamino, ex-jogador ex-Liverpool, que também se machucou, sem o Endo, que também ex-Liverpool, que se machucou, inclusive se aposentou da seleção japonesa, e era um dos volantes principais desse time, ajudava muito esse time a jogar, e com a dúvida de Takefusa Kubo, jogador que durante muito tempo foi tratado como o melhor jogador, tecnicamente falando, desse time, junto com o Mitoma, que é um ponta meia destro, canhoto, que joga pela direita e que é um jogador de muita velocidade, muita aceleração e faz muita falta para a seleção japonesa. O Japão vai para esse jogo, chega ao mata-mata sem 4 dos seus melhores jogadores. E isso eu acho que transforma o Brasil, que vem jogando bem, em amplo favorito para passar para as oitavas de final da Copa do Mundo. É claro que pode ser um jogo incômodo, mas, por exemplo, eu coloco um jogo que, em teoria, o Marrocos, por exemplo, era melhor do que a seleção japonesa em peças. Em funcionamento, essa seleção japonesa é muito boa e ela pode sim incomodar o Brasil. Tá bom? Bota nos comentários a sua opinião, quero saber. Valeu!